Ateus insultam Roberto Carlos, mas ele ergue a Bíblia e um milagre acontece. Roberto Carlos sempre foi mais do que um cantor. Suas músicas emocionam, sua voz encanta e sua trajetória inspira. Mas há algo que sempre esteve presente em sua vida: sua fé inabalável em Deus. Porém, nem todos respeitam essa fé. E, em um evento público, ele foi surpreendido por um grupo de ateus que começaram a insultá-lo e debochar de suas crenças. Roberto Carlos estava em um evento especial. A plateia estava animada, o ambiente era de celebração e tudo corria bem. Durante sua fala, ele mencionou um de seus maiores pilares: sua fé em Deus. Eu sempre digo que sem Deus eu não sou nada. Foi Ele que me guiou até aqui e é Ele que me dá forças todos os dias. No meio do público, um grupo de pessoas começou a rir alto e a fazer comentários irônicos. Lá vem esse papo de religião. Isso aqui não é igreja, canta e pronto. Os risos e as provocações foram ficando mais altos, criando um clima de desrespeito. Algumas pessoas na plateia começaram a se incomodar, enquanto outras ficaram esperando para ver como Roberto Carlos reagiria. O que ele fez em seguida deixou a todos sem palavras. Diante das provocações, Roberto Carlos não perdeu a calma. Ele olhou para o grupo, sorriu e pegou algo que estava ao seu lado no palco: uma Bíblia. Ele ergueu a Bíblia diante de todos e, com serenidade, disse apenas uma frase: a palavra de Deus é maior do que qualquer ofensa. O silêncio tomou conta do local. As provocações cessaram. As pessoas que estavam zombando ficaram sem reação. O público, que antes estava dividido, começou a aplaudir de pé. Alguns se emocionaram, outros refletiram sobre o que acabara de acontecer. Mesmo diante do desrespeito, Roberto Carlos não revidou com raiva. Ele simplesmente demonstrou que sua fé era inabalável. Mas a história não terminaria ali. Algo ainda mais surpreendente estava prestes a acontecer. No dia seguinte, o vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Alguns criticaram, dizendo que religião não deveria ser assunto em um evento musical. Mas a grande maioria ficou impressionada com a calma e a firmeza de Roberto Carlos. Ele deu uma lição de fé e respeito. Quem dera todos tivessem essa paz no coração. A repercussão foi tão grande que chegou até algumas das pessoas que estavam no grupo, que zombou do cantor. E foi aí que um deles viveu algo inesperado. Entre as pessoas que haviam insultado Roberto Carlos, estava um homem chamado Eduardo. Ele sempre foi cético e fazia questão de ridicularizar quem tinha fé. Mas, poucos dias depois daquele evento, algo mudou em sua vida para sempre. Sua filha pequena passou mal e foi internada às pressas. Os médicos não sabiam ao certo o que estava acontecendo e o estado da menina piorava rapidamente. Eduardo, que sempre confiou apenas na ciência, se viu sem opções. Pela primeira vez, ele se sentiu impotente. Foi então que se lembrou da imagem de Roberto Carlos erguendo a Bíblia. A palavra de Deus é maior do que qualquer ofensa. Naquele momento ele fez algo que jamais havia feito antes. Ele se ajoelhou e orou. Com lágrimas nos olhos disse: Deus, se o Senhor realmente existe, me perdoe. Eu nunca acreditei, mas agora eu preciso do Senhor. Salve minha filha. Poucas horas depois, os médicos entraram no quarto com um semblante diferente. A menina, que estava cada vez pior, começou a melhorar de forma inesperada. Os exames mostraram que seu corpo estava reagindo bem, e os médicos ficaram surpresos com a reviravolta no quadro de saúde dela. Eduardo não teve dúvidas. Ele entendeu que tinha acabado de presenciar um milagre. E então, tomou uma decisão que ninguém esperava. Dias depois, Eduardo procurou Roberto Carlos. Ele queria olhar nos olhos do cantor e pedir perdão pelo que havia feito naquele evento. No encontro, emocionado, ele disse: Eu te insultei, eu ri da sua fé, mas hoje eu sei que Deus é real.
E eu nunca vou me esquecer da forma como você segurou aquela Bíblia sem dizer uma palavra de ódio. Roberto Carlos sorriu com carinho e respondeu: Deus não precisa de defesa. Ele mesmo toca os corações. Naquele dia, Eduardo saiu dali transformado. O homem que antes zombava da fé, agora entendia o poder de Deus. E tudo começou com um gesto simples, mas poderoso. Um homem segurando a Bíblia com fé e serenidade. Essa história nos ensina algo muito poderoso. Nem sempre precisamos revidar ataques com palavras duras. Às vezes, a maior resposta que podemos dar é mostrar, com serenidade, no que acreditamos. Roberto Carlos poderia ter rebatido as críticas com raiva, mas ele escolheu o caminho da paz e da fé. E no final, foi isso que tocou o coração de quem mais precisava. E você? Já passou por uma situação que te fez enxergar a vida de outra forma? Me diga por aqui.